Queridos, abra a sua Bíblia. São 2, 3 versículos. Vai estar aqui na tela também. Mas o pastor, no mês de novembro, praticamente no mês de novembro, no mês de dezembro, não sei se antes de novembro, todo domingo, ele falava sobre um tema, sobre o reino de Deus. Vocês lembram disso? E ele detalhou, todo domingo, trazendo princípios sobre o reino de Deus. E toda a mensagem, ou praticamente todos os exemplos que ele dava, todos os textos, as referências sobre esse tema, eu me via nesse texto, eu lembrava desse texto específico. O pastor até chegou a citar esse texto, acho que ele só citou, e tudo que envolvia, Deus falou comigo, eu queria compartilhar isso com vocês, sobre esses princípios. Queridos, o que são princípios? Quando você ouve essa palavra, princípio. Nosso Deus é um Deus de princípio, mas o que é princípio? Por exemplo, vou dar um exemplo prático, escovar os dentes. É um princípio, após as refeições, quando você acorda, antes de dormir, você escova os dentes, amém? Espero que sim. Isso é um princípio. Para que serve esse princípio? Para você ter uma higiene bucal, vai prever de doenças, de cárie, de tártaro, ou seja, você está evitando que você tenha dores, de dente. Quem teve dor de dente aqui sabe como é que é. Então, ou seja, é um princípio. Se você tem uma higiene bucal regular, e frequente, você vai evitar séries de coisas. Você, quando chegar no dentista, é só para fazer uma manutenção, você não vai fazer nenhum tipo de intervenção mais agressiva. Isso é um princípio. Então, é um único princípio que vai te trazer benefícios para várias coisas. Por exemplo, um outro princípio é a higiene nas nossas mãos. Falamos assim para os nossos filhos: antes de você comer, de sentar na mesa, vai lavar as mãos. É um princípio de higiene, básico também. Atualmente, esse princípio deu uma potencializada, de você lavar as mãos, álcool em gel. Esse princípio foi, para que serve isso? Para que você não pegue nenhum tipo de doença, uma higiene, enfim, para que você possa se alimentar. Hoje em dia, para que você não possa transmitir vírus. São princípios, ou seja, o simples fato de você fazer esse princípio traz vários benefícios para a sua vida e para a vida do próximo. Eu poderia citar aqui vários exemplos. E a palavra de Deus tem vários princípios. Alguns básicos, alguns contundentes, outros de forma madura, de uma forma qual você tem que assimilar, praticar e praticar de novo, como lavar as mãos, como escovar os dentes, uma rotina, comunhão com Deus, exercer alguns comportamentos, perdão, amar, ajudar, enfim, existem alguns princípios. E quando falamos do reino de Deus, quando o pastor ministrou há 2 a 3 meses seguidos sobre o reino de Deus, se eu fazer essa pergunta talvez para você hoje, a resposta é um pouco mais clara, Se eu perguntar, o que vem na sua mente quando falamos sobre o reino de Deus? Reino de Deus, dentro daquilo que nós ouvimos também, por 2, 3 meses, é uma pergunta retórica, tá? Mas com certeza você vai ter uma ideia, você vai lembrar de um versículo, ou de algum exemplo que o pastor deu. Enfim, você vai ter uma ideia do que é o reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, sobre o reino de Deus. Que o governo de Deus seja, que ele possa vir à terra. Que o reino de Deus é possível então, que possa ser estabelecido aqui na terra. Queridos, nós estamos no Brasil, não é verdade? Você sabe disso, E temos uma cultura, temos costumes, vivemos num sistema político,
Então, desde pequeno, você e eu temos costumes, comportamentos sociais. Por exemplo, nós julgamos o que é errado, o que é certo. Dentro de uma lei, dentro do que nós julgamos, são costumes. Seja ele modelo capitalista, socialista, seja ele qualquer for, nós temos costumes culturais. Se você for lá para o Ocidente, para o Oriente, por exemplo, você vai ver outros tipos de cultura, outros tipos de comportamento, alimentação diferente, situações diferentes, até leis diferentes. Talvez o que é crime aqui não seja crime em outros países, certo? Isso é comum. Até vacinas, tem vacinas que são proibidas no Brasil, que são legais em outros países. Então, queridos, assim, quando falamos do reino de Deus, nós estamos falando de algo totalmente diferente do que nós vivemos como cultura, como costumes, como comportamento social, do que é errado, do que é certo, comportamento moral. Quando falamos do reino de Deus, falamos de uma outra coisa, totalmente diferente. E o reino de Deus, ele vai contra o que nós estamos acostumados. São outros princípios. Hoje, você e eu sabemos viver na sociedade, porque crescemos nessa sociedade, costumes, comportamento, sabemos, né, como se comportar nesse país, nesse mundo, nesse reino, digamos assim. Só que quando nós conhecemos a palavra, quando você se converteu, né, quando você começou a se envolver com o Evangelho, você começou a se envolver com outro reino, com outro tipo de costume, com outro tipo de comportamento, com outro tipo de situação, então já não serve, você vai perceber conflitos sobre esse reino, sobre esse sistema que vivemos, sobre o reino de Deus. Vai existir conflito, é um outro sistema de reino. O que nós julgamos moral, o que você julgava moral, já não é moral à luz da palavra, já não é correto à luz da palavra. Então o reino de Deus é algo diferente. Se podemos falar, hoje está polarizado, direita, esquerda, capitalista, socialista. Eu quero incluir o reino de Deus na sua vida, a qual nós precisamos nos submeter para viver nessa sociedade. É possível então viver o reino de Deus na sociedade a qual eu vivo? É possível, porém, será inevitável. Teremos conflitos internos, sociais. Para muitos, o que talvez você é um bobão, que você, é só uma mentirinha, isso ninguém vai sentir falta. Talvez lá fora isso, moralmente, não significa nada. Puxa, é uma coisa tão sem valor. É só dizer isso ao invés daquilo. O que tem? Esse é o sistema que vivemos. Porém, o reino de Deus, existe uma outra governança, existe uma outra cultura, a cultura do reino. E lá não tem ombrinho, não tem o que tem, não tem a mentirinha, não tem isso que não tem valor. O reino de Deus é outra coisa, fala de santidade, fala de andar junto, fala de perdoar. Nesse sistema que vivemos, moralmente falando, até quantos conselhos já não recebi, você já deve ter ouvido. Não, é o fulano que tem que te procurar, ele que te pisou na bola. Só que o reino de Deus diz assim, não, vai lá e procura e peça perdão. Mas é ele que está errado. O reino de Deus é outra coisa, queridos. Você recebe um tapa numa face, o reino de Deus fala de você oferecer outra. O reino de Deus fala de você, se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. O reino de Deus fala assim, bem-aventurado aqueles que choram. Não tem conexão, tem conflito. Então, é inevitável. Olhamos para o Evangelho, olhamos para o reino de Deus, vamos ter conflitos culturais, comportamentais, não tem como fugir. E aqui é um momento crucial para as nossas vidas, para a sua casa. A sua casa tem que ser estabelecida pelo reino de Deus, pela cultura do reino de Deus. Não pode ter um outro sistema de comportamento, não pode existir uma outra influência a não ser o reino de Deus, o Evangelho.
É difícil, é conflitante, mas é um princípio. Lembra do escovar os dentes, de lavar as mãos? Quantos benefícios traz? A minha filha de 8 anos, eu tenho que estar falando para ela escovar os dentes. Ela não entende ainda todos os benefícios. Ela vai e escova os dentes, de lavar as mãos. Ela não entende exatamente o porquê desse comportamento, ela está sendo criada dessa forma. E é isso que o Evangelho faz. Trazer um novo homem, uma nova mulher, totalmente transformado, pertencente a um outro reino, a qual o conflito, a qual o embate, é totalmente regado pelo amor de Cristo, de convicções, de princípios. Então, queridos, na sua casa, o comportamento seu com a sua esposa, o comportamento da sua esposa com o seu marido, você na escola, na faculdade, você tem que entender no trabalho que você pertence a um outro reino. Você é um embaixador desse reino aqui na terra. Então, quando você pisar em algum lugar, ali está sendo estabelecido o reino de Deus. Não é outra coisa. É o reino de Deus. Você é um embaixador de Cristo. Você está representando reinos dos céus aqui na terra, no ambiente que você pisar, no ambiente que você estiver, lá tem que ser expressado o Evangelho, o reino de Deus. Amém? Vamos para o texto. Isso aqui é só a introdução. Olha só o que diz aqui um texto em Marcos 4, no verso 26. Só antes de que nós começar a leitura, dar uma contextualizada. Lá no comecinho do capítulo de Marcos 4, Jesus fala também da lei da semeadura. Ele fala 4 tipos de terra, e uma terra que é saudável para se plantar. E aí, esse discurso de Jesus, ele é feito em um barco. Tantas pessoas que estavam lá para ouvir Jesus. Ele faz isso no barco, as pessoas na areia. Depois as pessoas vão embora. O povo vai embora, ficam os discípulos. E os discípulos questionam sobre as parábolas que Jesus fala com o povo. E Jesus fala assim, poxa, é através de parábolas. E basicamente Jesus, para os 12 discípulos, ele explica aquela parábola. Ele vai detalhando, ó, a semente é a palavra, né, a pedra. Ele vai explicando essa lei da semeadura. E aí Jesus, não cansado disso, ele faz outra parábola. E aqui ele pega só esse texto, dizendo assim, ó, esse versículo, capítulo 4, verso 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Até aí. O reino de Deus é semelhante a um homem ou uma mulher que lança a semente na terra. Queridos, lembra sobre o princípio? Deus está falando aqui, ó, Jesus está dizendo que o reino de Deus, Ele está dando uma dica, tá? Ele é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Deixa eu dizer uma coisa sobre um princípio da palavra de Deus. A minha introdução aqui. A palavra de Deus, ela é muito simples. Eu vejo 3 características na palavra de Deus. Ela é muito simples. Ela tem um alcance total, geral. Se o evangelho for pregado, se essa palavra aqui for ministrada para pessoas intelectuais, com diplomas, com 5 ou 6 idiomas, e essa mesma palavra for pregada, for ministrada para pessoas sem estudos, analfabetas, o alcance é o mesmo. O poder do evangelho, ele equaliza. Porque o evangelho não fala aqui, ele fala aqui, ele fala no seu coração. Então a simplicidade do evangelho, Jesus, os discípulos, os apóstolos depois, o que eles ministravam, o que eles pregavam, eles davam testemunho da sua vida, da vida que viviam com Cristo e do que o evangelho que Cristo fez com eles. A expressão do evangelho é muito simples. Qualquer um, não precisa fazer curso,
não tem os 7 passos, não tem campanha. A palavra ela é muito simples, porém, ela também é espiritual. Quando nós nos envolvemos com o reino de Deus e com a palavra, vamos ter que, inevitavelmente, ter uma conexão vertical. Você se encontra com Deus. Então ela é espiritual. Você tem um envolvimento. A palavra fala de você ir para o seu quarto, fechar a porta e orar, em buscar a Deus. Se você dizer isso para o sistema, você é maluco. Como assim? O Evangelho, a palavra de Deus, ela é simples, mas ela é espiritual. Porém, também ela é profunda. Ela é profunda, ela revela coisas que estão no seu coração que nem você sabe. Ela é um espelho. Você começa a ler, você começa, meu Deus, você começa a se identificar. O reino de Deus começa a fazer uma interferência. E coisas que estava lá escondidinha, atrás do seu coração, aquele pecadinho, aquela mágoa, começa a ter luz, começa a ser revelado. A candeia é posto no alto. Essa é uma parábola que Jesus fala antes sobre esse Marcos 4, sobre a candeia, ela é colocada no alto e tudo é revelado. A palavra de Deus ela é profunda. Quando nós nos envolvemos com o Evangelho, com o reino de Deus, coisas escondidinhas, coisas que às vezes ninguém sabe, é revelado. E você sente aquela santa agitação, e você precisa corrigir aquilo, você precisa tirar aquilo, remover aquilo, para que você possa viver uma vida boa. Amém? Então, queridos, quando Jesus fala assim, o reino de Deus é como uma semente que é lançada sobre a terra. Se nós pensarmos exatamente nesse exemplo, nessa parábola que Jesus está dizendo, que o reino de Deus é como um homem ou uma mulher que lança a semente sobre a terra. O reino de Deus é assim, queridos. Você tem a semente nas suas mãos. Você tem a palavra nas suas mãos. Você tem um recurso nas suas mãos. Então o reino de Deus, ele tem a ver com desapego. Não tem nada a ver com... Olha só, verso 27, para que termine o raciocínio. E dia, quer ele durma ou quer ele se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Verso 28, a terra por si só própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então um grão cheio de espiga. Olha o verso 29, que o grão fica maduro, e o homem lhe passa a foice, porque a colheita chegou. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. O reino de Deus, queridos, tudo que está no reino de Deus é graça. Tudo. Nada tem um envolvimento com troca. Porém, nada acontece no reino de Deus sem a semeadura, sem você lançar a semente sobre a terra. E aí, que terra é essa? Que semente é essa? Que plantação é essa? Qual é a semelhança do reino de Deus sobre eu lançar a semente sobre a terra? O que tem a ver o reino de Deus sobre eu lançar o que eu tenho de posse, e eu sabendo que a terra a qual eu vou jogar, eu não tenho nem certeza se vai dar fruto, se vai prosperar. Tenho tempo, seja o homem dormindo ou acordado, ele não sabe como isso acontece. Ou seja, não adianta apressar o reino de Deus. O reino de Deus ele tem o seu tempo, ele tem a sua maneira. É conflitante porque nós queremos as coisas de imediato, queremos respostas, não é assim? E o reino de Deus, quantas vezes, já aconteceu isso algumas vezes, eu fui falar com um pastor, alguma situação, talvez ele nem lembre, saiba, e ele diz assim, calma, fica tranquilo, espera um pouquinho, né? Desagita. Na hora, dá uma coceira, não dá? Na hora dá vontade de repreender esse homem. Não faz sentido, porque nós queremos
coisa para ontem, queremos respostas, queremos, né, às vezes atropelamos circunstâncias, situações da nossa vida, e aí nós temos a semente na mão, a qual nós devemos lançar a semente, e essa semente vai para a terra, e aí a gente olha para aquela terra, a semente está escondida embaixo daquela terra, e você quer colher o que plantou, e você espera colher exatamente o que plantou. Você não vai colher, se você plantar laranja, você não vai colher abacate. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. O que você está plantando? Qual é a semente que você tem nas suas mãos? Quando lançamos a semente sobre a terra, a boa terra, quando nós ofertamos, por exemplo, quando nós semeamos, falamos isso, né? Quando vamos semear, dizimar ou ofertar, estamos semeando nessa terra, nesse ministério. E aí, muitas vezes, a pergunta que tem que se fazer, se a terra a qual você está lançando a semente, ela é boa. Só que é muito fácil, né, nós olharmos aqui para essa semente e dizer se essa terra é boa. Qual é o fruto desse ministério? Mas também devemos fazer a pergunta, que tipo de semente eu tenho nas mãos? O que eu estou semeando? Que tipo de pessoa eu estou sendo? Qual é a disposição do meu coração a lançar essa semente sobre a terra? Qual é o meu dever como cristão, como reino de Deus? Respeitar o próximo, olhar nos olhos das pessoas, dizer a verdade. Que tipo de semente eu tenho nas mãos? Que tipo de comportamento eu estou tendo através do Evangelho? O reino de Deus é semelhante, eu vou falar isso umas 200 vezes hoje. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. E de dia, quer ele de noite, quer ele durma, quer ele se levante. A semente germina, cresce, embora ele não saiba como. A semente na terra, queridos, aí o que acontece? Lançamos a semente, queremos respostas, o que fazemos? Se a gente mexer nessa terra a qual plantamos, o que acontece com a semente? Ela morre. Perdemos o time, porque nós temos um probleminha sério com ansiedade. O reino de Deus é tudo de graça, porém tem que ser semeado. Semear tem a ver com perda. A semente, por um tempo, é um investimento dentro da terra, pois pode haver uma boa colheita, como pode perder tudo. É necessário uma atitude de fé quando lançamos a semente, pois corremos risco. É fundamental saber que a colheita é de acordo com o que plantamos. Aí eu dei o exemplo. Se plantarmos laranja, vamos colher laranja. Não vamos plantar nada diferente do que plantamos. O poder está na semente, não está em você. O poder está na semente. O poder está na semente, não está em você. Não adianta o que você vai fazer, não adianta o seu anseio, não adianta fazer campanhas, não adianta acelerar o processo, não adianta ajudarmos a semente. O que devemos fazer é cuidar da semente, proteger a semente, tirar as ervas daninhas, né, regar, cuidar da semente, que o tempo certo ela dará o fruto. O poder está na semente. Esperar o momento certo é crucial para a colheita. É possível matar a semente se de forma precipitada mexermos na terra. A semente tem poder e não você. Eu estou lendo aqui, tá? Depois a gente volta para o raciocínio do versículo. Embora ele não saiba como, embora você e eu não saibamos como a semente ela dá fruto, nós não sabemos como. Eu já vi imagem, esses dias eu procurei, estudando esse texto, eles colocam no vidro, né, a semente, e você consegue ver exatamente como a semente começa a brotar, nasce o talo, né, as folhas, as primeiras folhas, e embaixo parece o tempo.
E naquele momento é um momento crucial, queridos. O reino de Deus, ele é feito, ele é como um homem, uma mulher que lança semente sobre a terra. Sobre a terra. O que está nas suas mãos é o que vai dar resultado para a sua vida, de um comportamento de uma vida cristã. O tempo, nós somos ansiosos, queremos mexer na terra, queremos fazer que aquilo brote de uma forma rápida, porque queremos colher, e quando cresce, queremos comer um fruto verde, não damos tempo ao tempo. A nossa vida, queridos, nesse reino, no reino de Deus, é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, que não sabe como, passa o dia, passa a noite, quer você durma, quer você acordado, a semente vai estar lá, ela tem o tempo dela. O reino de Deus tem o seu tempo, ela tem a sua dinâmica, não é com jeitinhos, não é com fórmulas, não é com campanhas, ela tem o seu modelo, ela tem o seu time, ela nos trata das nossas ansiedades. E aí, sem saber como, porque o poder está na semente, ela começa a brotar, começa a sair o primeiro talo, o grão, ela começa a fazer sombra, ela começa a dar os primeiros frutos. E aí o nosso comportamento, as nossas ferramentas na hora de plantar é um, e na hora da colheita é outro. Usamos enxada para arar a terra, cuidamos da terra, protegemos a terra, cercamos, ficamos lá olhando para ela, na expectativa, em oração. A vida cristã, o reino de Deus, a dinâmica é diferente do que o sistema lá fora, é outra velocidade. No reino de Deus, é Ele que tem um governo, não é assim a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus, é o tempo de Deus. Não usamos a cronologia, não é o nosso tempo, a forma que falamos do princípio de Deus, aquilo que nós entendemos como princípio de Deus para as nossas vidas, ela é conflitante, ela é diferente. Não é simplesmente você escovar os dentes ou lavar as mãos para que você tenha uma vida boa, mas sim de você abrir mão daquilo que você tem em posse, da semente que você tem nas mãos. É diferente você confiar na terra, você larga o que você tem nas mãos, a sua posse sobre a terra, e ali você gerar a expectativa que algo vai acontecer. É extremamente confiar, é uma atitude de fé. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando nós lançamos a semente sobre a terra e ficamos assim, perdemos o controle, porque o tempo já não é mais o nosso controle, o tempo é o nosso descontrole. Então nós lançamos a semente e ficamos olhando para a semente, esperando que ela imediatamente brote, cresça e dê muitos frutos e eu seja uma pessoa feliz. É assim, fim, fecha o livro e vamos embora. É totalmente diferente. O nosso conflito, quando nós entramos dentro do reino, fazemos parte do reino de Deus, e o conflito social que vivemos, vai muito além de opinião, de achismo, de partido político. Eu nunca fiz curso, eu era, uma pessoa de muito achismo. Eu acho. Essa palavra eu acho nunca saía da minha boca. Bom, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Até que alguém falou para mim: você é formado em axiologia, graduado em axiologia. Parar de achar as coisas e ter convicções naquilo que você está falando, fazendo. Porque, querido, nós temos opiniões, nós temos formas de lidar com as pessoas, de lidar com a nossa casa, de educar os nossos filhos, de ofertar, de colocar a mão no bolso e ofertar na igreja, de vir como voluntário, ajudar nessa obra, ou de pedir perdão para alguém, de corrigir a rota com nossos filhos em casa, de procurar um discipulador. Olha quanta coisa diferente existe nesse reino, com o reino lá fora. Jogamos a semente sobre a terra e queremos que ela imediatamente dê o fruto.
Só que aí você olha, antes, se você lembrar do tamanho da semente ou a quantidade de semente que você jogou na terra, talvez você vai querer que aquilo lá não dê fruto. Porque o que você semeou foi o quê? Foi discórdia, foi mentirinha, foi enganação, pornografia. O que você está semeando sobre a terra? É uma lógica, você vai colher o que plantar. E o reino de Deus, ele é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. E ele não sabe como, porque o poder está na semente. Você lançou a semente sobre a terra. Possa você dormir ou estar acordado, aquela semente, por si só, ela vai brotar. E por si só, você vai colher aquilo que plantou. Queridos, é muito sério isso. Quando entendemos esse princípio do reino de Deus, a nossa casa entra em jogo, a nossa vida entra em jogo. O que temos nas nossas mãos, o que você tem depositado no reino de Deus, sobre a terra, qual é o tipo de material, qual é o tipo de coração, qual é o tipo de disposição, qual é o tempo que você tem gasto com a palavra de Deus, qual é o tempo que você tem gasto se envolvendo com a célula, com o seu discipulado. Nós vamos ler um livro esse ano, Mandamentos Recíprocos. Ali é uma fonte de sementes, a qual vamos ter oportunidades de plantar, de aprender juntos, de caminhar no Evangelho, de ter uma vida digna, boa, com princípios do reino. Como vamos ter uma vida boa se nós tratarmos da nossa saúde bucal, escovando os dentes? Assim, se seguirmos esses princípios que o reino de Deus nos oferece, teremos uma vida boa, saudável, digna, respeitada. A nossa casa, haverá paz na nossa casa, os nossos filhos, com princípios bíblicos, princípios do reino de Deus. Mas o sistema, o mundo fala desse jeito, mas não pertencemos a esses sistemas, vivemos aqui, mas temos uma outra dinâmica de vida, temos uma outra dinâmica de comportamento moral, social. A semente, o reino de Deus é como uma semente que é lançada sobre a terra, e essa semente está em suas mãos, e o poder está na semente, queridos, na semente que você joga na terra. Amém? Glória a Deus. A terra por si só, é a qualidade da terra. A terra por si só, ela produz. Somente uma terra boa produz frutos bons. Você tem depositado, querido, você tem aqui, você que está nos ouvidos, você tem depositado sobre essa terra, falando da comunidade da graça em Sorocaba. Mas qual é a semente que você tem depositado? Que tipo de frutos tem dado a comunidade da graça? Que tipo de fruto tem dado a sua casa, a sua vida? Queridos, levamos a sério a palavra de Deus aqui. Levamos a sério, porque entendemos que a pastora no domingo passado falou sobre a palavra de Deus, sobre o manual de vida, manual de comportamento. Quando compramos qualquer objeto, compramos o som, vem um manualzinho de instrução. Compramos um carro, vem manual de instrução. Batedeira, um liquidificador, 610, 220, para que você possa usar de uma forma correta, que ele não estrague. Assim é a palavra de Deus, assim é o reino de Deus. Aqui fala de todos os assuntos. E aí, vários princípios estão aqui. Escova os dentes, lava as mãos, né? Fala licença, por favor, obrigado. É isso que eu ensino para minha filha. Tudo isso está aqui, para que você não estrague, para que você seja usado da melhor forma, para que você não se perda, não seja descartável. Como você usar um produto, esse produto estragar, queimar, e você ter que descartá-lo, porque você não usou de uma maneira correta. Aí você vai lá, puxa, tem um manual, deixa eu ver o manual. Puxa, a gente fez diferente do manual.
perdi dinheiro, tem que jogar fora, queimou, estragou, quebrou. A palavra de Deus, como a pastora disse semana passada, é um manual para a nossa vida, nos conduz nas decisões. A palavra de Deus fala de política, de educação de filhos, fala sobre higiene pessoal, comportamento em sociedade, como ser um bom patrão, como ser um bom empregado, como ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. O nosso manual de vida é o Evangelho, para se fazer parte do reino de Deus. Em Gênesis, quando fala do jardim do Éden, o jardim não era o Éden. O Éden era o local onde o jardim estava. O jardim foi plantado no Éden. Quando o homem pecou, ele foi retirado. A palavra Éden quer dizer prazer, prazeroso. Quando o homem e a mulher pecaram, eles foram retirados do jardim do Éden. Eles retiraram ele do Éden, ou seja, do lugar prazeroso, do lugar bom, do lugar a qual não tinha, eles fugiram do princípio. Quando nós, dentro do reino de Deus, optamos por sair desse reino, saímos do lugar prazeroso, do lugar do Éden, onde estava o lugar do jardim. O jardim era o lugar de sustento. Adão e Eva tinham tudo no jardim, todos os frutos, eles podiam comer de todas as árvores. E quando eles desobedeceram a Deus, eles saíram do lugar prazeroso, eles saíram do reino de Deus. Não foi só do jardim do sustento, até porque ele tinha que trabalhar depois para que ele possa se sustentar. Ele foi retirado do reino, do lugar prazeroso, do Éden. O reino de Deus, o Evangelho, é o lugar prazeroso, é o nosso Éden. Ali nós encontramos sustento, respostas, os nossos medos. Lembra que eu li Romanos 8? Os nossos medos, o que vai nos separar de Cristo? Então não é os nossos medos, a espada, a fome, a nudez, não é a circunstância que vai nos tirar do reino, nos tirar do Éden. O que vai nos afastar é o pecado, é a desobediência, é querer cavucar a terra e ver o que plantamos, esse anseio de querer respostas, de acelerar, de ajudar Deus, em vez de plantar, comprar já um vaso pronto. O Evangelho, queridos, o reino de Deus, ele é como um homem ou uma mulher que lança semente sobre a terra, a qual ele não sabe como, passa-se o tempo, brota a semente, e no momento certo ele faz a colheita. Não é antes e nem depois, é no momento certo. E para plantar é diferente de colher. Plantar exige cuidado, existe um tempo diferente, uma época diferente, as ferramentas que você usa são diferentes. Na colheita é diferente, a alegria, a abundância. Você vai colher aquilo que o que você plantou. Então, queridos, na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia, olha para as suas mãos e vê a semente que você tem nas suas mãos. E vê aquilo que está o que você vai depositar na terra, com as pessoas com quem você se envolve, com as pessoas com quem você conversa, na sua casa. Que tipo de semente está nas suas mãos? Porque o reino de Deus é assim, é como uma semente, é como um homem e uma mulher que lança semente sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Fiquem de pé. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Queremos nos render, Senhor. Queremos fazer parte do reino de Deus. Nos ajuda, Senhor, a semear a boa semente, a boa terra, que no seu tempo essa semente possa brotar e frutificar. Nos ajude, Senhor,
a viver no seu reino. Como os ouvimos, Senhor, é um reino conflitante aquilo que vivemos nesse sistema diabólico, onde tirar vantagem é a melhor opção, onde sair na frente é o ideal. Mas sabemos que, Senhor, o reino de Deus é diferente, é sempre estender o braço, pedir perdão, ajudar o próximo, dar a outra face. Sabemos, Senhor, que o reino de Deus é outra coisa. Queremos viver esse reino na íntegra, totalmente envolvidos, Senhor, no reino. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda os meus irmãos, me ajuda, cuida do meu coração, cuida do coração dos meus irmãos, na sua casa, nos relacionamentos, no seu dia a dia, no trabalho, em nome de Jesus. Amém. you.